You are currently the only person in this conference. Olá, muito bom dia. Eu me chamo Rodolfo Domingos Ribeiro de Jesus. Eu sou estudante do curso de mestrado em Direito na Universidade Europeia do Atlântico, pela Fundação Universitária Ibero-Americana, FUNIBER, e estou aqui para apresentar, para defender o meu trabalho de conclusão de curso, a minha dissertação. E o meu trabalho ele foi orientado pelo professor Dr. Edgar Estuardo Pérez Barrios e tem por título Atentados Antidemocráticos no Brasil e nos Estados Unidos da América, um estudo de caso à luz do direito constitucional e da ciência política. O meu trabalho ele vai falar sobre atentados que aconteceram nesses dois países nos respectivos anos de 2021 e 2023, no mês de janeiro de cada um desses anos. E eu gostaria de falar sobre atentados antidemocráticos, onde se diz que são práticas que agridem a democracia institucionalizada, são ações contrárias ao ordenamento jurídico pátrio, ações essas que foram alvo de repressão por parte dos respectivos ordenamentos jurídicos e são eventos que não podem prosperar porque eles não condizem com a nossa realidade, que é de um Estado democrático de direito. Não só aqui, mas nos Estados Unidos da América também, assim como nos demais países que adotam esse modelo de Estado. Então, esta pesquisa, cujo título é Atentados Antidemocráticos no Brasil e nos Estados Unidos da América, visa falar justamente sobre esta questão, sobre este acontecimento que ocorreu nesses dois países, agora recentemente, e também este trabalho tem como objetivo mostrar os efeitos dessas ações no contexto desses países e o que esses países fizeram para coibir, para então reprimir essas práticas que são consideradas terroristas, que são consideradas práticas contrárias ao ordenamento jurídico estabelecido. Então, ao falar em atentados antidemocráticos, nós estamos falando sobre questões que envolvem ações contrárias à democracia. E a democracia, como é colocada, ela, então, defende os princípios que norteiam o Estado democrático de direito, principalmente a soberania popular, principalmente também a questão onde toca o assunto que envolve a organização, a gestão dos estados, dos países, e então essa situação ela acaba por agir contrariamente à ordem instituída. Então, é isto que o meu trabalho vai falar, sobre esses atentados antidemocráticos que ocorreram no Brasil e nos Estados Unidos da América, motivados principalmente por questões políticas, por questões ideológicas, por questões que envolvem a pessoa dos candidatos à presidência na época, o senhor Donald Trump e o senhor Jair Messias Bolsonaro, lá nos Estados Unidos e aqui, respectivamente. Então, o que eu quero dizer com isto é que esses dois candidatos à presidência da República, eles agiram de uma forma que estimulasse a prática desses atos por civis. E isto aconteceu de uma forma
que não foi aceita nesses dois países. Portanto, foram reprimidas, portanto, pessoas foram presas, pessoas tiveram que se ajustar perante as leis, perante a sociedade. E, infelizmente, houve mortes, houve depredação do patrimônio público, mas, infelizmente, isso aconteceu, ficou marcado na história desses países, mas há a certeza de que a democracia conseguiu sair preponderante. A democracia saiu vencedora, mais uma vez, porque ela reflete os interesses, porque ela reflete a vontade soberana do povo. E a vontade soberana do povo está colocada, está como resposta a esses atos antidemocráticos que ocorreram nesses dois países, nesses 2 anos de 2021 e 2023. Bem, como apresentação do meu trabalho, eu queria dizer que esta pesquisa se debruça sobre um assunto recorrente na contemporaneidade, qual seja a incitação e ocorrência de atos antidemocráticos em Estados democráticos de direito, especificamente o Brasil e os Estados Unidos da América, ocorridos em 6 de janeiro de 2021 e 8 de janeiro de 2023, respectivamente, por motivação política, conforme eu já falei. A pesquisa visa ser instrumento de salvaguarda da lei e da ordem instituídas, bem como da democracia em voga, além de contribuir para a preservação do Estado democrático de direito. Então, como eu já disse, esta pesquisa ela tem esta finalidade. Ela quer apresentar esses acontecimentos, ela quer mostrar que houve esses excessos lá em 2021, nos Estados Unidos da América, e aqui no Brasil, em 2023, por questões políticas, porque os atores, porque os presidentes, os candidatos à presidência, não aceitaram o resultado das urnas, não aceitaram a vontade soberana do povo. E é justamente por isto que nós temos que dar atenção a este assunto, que é de extrema importância, para que nós possamos, então, estar atentos a essas ocorrências, a questões que podem pôr em risco a soberania nacional, a democracia, que podem colocar em xeque aquilo que já está instituído pela sociedade, aquilo que a sociedade já entende por certo, e é preciso que se dê atenção a esse tipo de assunto para que nós possamos não ter surpresas, para que nós possamos, então, agir imediatamente após a ocorrência de um fato como este. O desejado é que isto não aconteça, mas se acontecer, como foi o caso aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos, nos respectivos anos de 2021 e 2023, nós temos condições de agir de uma forma ferrenha contra essas investidas golpistas, terroristas, que acabam por acontecer. É isto que esta pesquisa quer mostrar, quer dizer, quer apresentar, que ocorreram fatos antijurídicos, fatos contrários à democracia, que foram reprimidos, que foram, então, sucumbidos por conta da vontade soberana do povo brasileiro, do povo norte-americano.
Bem, em relação à justificativa, a escolha do tema se deu por meio da necessidade de se falar em proteção da democracia e das instituições jurídicas, como o Estado democrático de direito, motivo que fundamenta este trabalho. Isto é, tendo como base a relevância do tema e percebendo sua importância, surgiu o interesse em estudar de forma mais aprofundada o que está ocorrendo no contexto das democracias, em especial no Brasil e nos Estados Unidos da América, onde foi possível notar a ocorrência de atentados político-ideológicos a esses dois países recentemente, e o que isto pode suscitar de imediato e futuramente. Então, a justificativa é esta, que há uma necessidade de se falar em atentados contra a democracia. Esta é a justificativa do trabalho. E o que se deseja é apontar esta ocorrência nesses dois países, para que possamos construir conceitos, para que possamos, então, ter subsídios para nos municiar, nos preparar para enfrentar outros momentos que estão iminentes e que podem sobrevir nos nossos respectivos países. Bem, em relação ao problema de pesquisa e objetos, o problema situa-se exatamente no âmbito da ocorrência de atos antidemocráticos nos Estados Unidos da América e no Brasil, onde se percebeu discursos e realizações contrárias à democracia e aos princípios norteadores do Estado democrático de direito. Em relação aos objetivos, quanto aos objetivos, são eles, geral, identificar os elementos que motivaram a prática de atos antidemocráticos no Brasil e nos Estados Unidos da América. Esses motivos foram motivos ideológicos, motivos políticos, e os objetivos específicos: expor o contexto político e jurídico desses países, descrever os acontecimentos em torno do fato, apontar os instrumentos de repressão invocados, elucidar a repercussão alcançada nos dois países. Então, este é o problema da pesquisa que está na ocorrência desses atos antidemocráticos, e os objetivos estão aí colocados, principalmente porque eles ocorreram em caráter político, especificamente. Bem, quanto aos principais fundamentos teóricos, apresenta-se aqui as noções e conceitos de democracia. Nós não poderíamos deixar de falar sobre o conceito de democracia, de maneira a permitir a introdução ao assunto. Assim sendo, segundo O'Donnell, 2013, a democracia constitui-se um regime político em que os cidadãos, no aspecto político, ou melhor, no aspecto dos direitos políticos, participam igualmente, seja diretamente ou através de representantes eleitos, na proposta, no desenvolvimento e na elaboração das leis do país, além de exercer o poder da governação através do sufrágio universal. Em breve síntese, democracia é o regime político no qual a soberania é exercida pelo próprio povo. Logo, os cidadãos são os detentores do poder e confiam parte desse poder ao Estado para organizar a sociedade por meio dos representantes políticos. Então, está aqui para nós o conceito de democracia. Democracia é o governo popular, o governo do povo, o governo da maioria.
sendo que a minoria é respeitada, mas esta não pode se insurgir contra a maioria, nem contra a democracia, as instituições, os princípios, a Constituição, enfim. Quanto à metodologia, a pesquisa foi realizada não experimentalmente para a aplicação do método científico exploratório descritivo, por meio de uma análise de casos concretos atuais, desenvolvido para buscar uma visão jurídica sobre os atentados antidemocráticos no Brasil e nos Estados Unidos da América. Utilizou-se para a coleta de dados, fontes bibliográficas, análises de informações, com um paralelo com as teorias ensinadas pela doutrina internacional e jurídica e o estudo de caso. Sobre a abordagem, a presente pesquisa busca atender à abordagem qualitativa, por meio da análise e coleta de dados e fontes para explicar os motivos para o surgimento e o desenvolvimento dos atos democráticos que ocorreram nesses dois países. Quanto aos resultados, face ao exposto, percebe-se que o atentado antidemocrático ocorrido no Brasil em janeiro do presente ano se assemelha ao ocorrido nos Estados Unidos da América, em janeiro de 2021, tratando-se ambos de ataques à democracia, bem como as garantias constitucionais e de direitos humanos, assegurados no direito interno e no direito internacional. Todavia, é certo afirmar que a democracia suplantou as investidas e ataques de pessoas e grupos com propósitos escusos, demonstrando a vontade soberana do povo brasileiro, da mesma sorte no caso americano. Conclusões. Ante o exposto, denota-se que a democracia é um sistema político em que as pessoas exercem o poder direto ou representado por meio de representantes eleitos. Ela se baseia na tomada de decisão coletiva, igualdade de direitos e participação popular. Por meio de debates, discussões e eleições, os cidadãos de uma democracia têm o direito de expressar suas opiniões, escolher seus líderes e investir em políticas públicas. A democracia também protege os direitos individuais e minoritários, mas jamais compactua com atos e ideologias contrárias ao sistema constitucional vigorante. Muito pelo contrário, reprime e pune severamente os que tais práticas fazem, como ocorrido nos Estados Unidos da América e no Brasil. Bem, aqui estamos chegando ao fim da apresentação e nós temos fotos do Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021, onde manifestantes estavam agindo contrariamente à democracia. E aqui nós temos agora, no último 8 de janeiro de 2023, em Brasília, manifestantes também agindo contrariamente à democracia, agindo de uma forma que contraria os interesses da democracia, da população, do povo e da ordem jurídica. Bem, é o que eu pude conceber por meio do meu trabalho. Agradeço imensamente a oportunidade de expor aqui este conteúdo e fico à disposição para receber a nota, a resposta da banca examinadora. Muito obrigado a todos e agradeço mais uma vez a oportunidade de poder apresentar o meu trabalho para todos. Obrigado.